Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco, né, o que a ciência fala aí a respeito da origem da vida, né, e alguns aspectos aí da evolução biológica. E aquele conteúdo que a gente está vendo em sala de aula, lá dos plateumintos, a gente continua na semana que vem. Né? Essa aula aqui está sendo a última aula online, porque agora foi autorizado, né, a volta das aulas presenciais. Então, esse último conteúdo aí vamos ver online, e aí o restante das aulas vai ser todas lá na escola mesmo, presencial. Lá o governo assinou, professor? Essa semana saiu lá, a diretora estava falando que autorizou, né, a volta só presencial, essa questão de ensino híbrido, né, de uma semana online, outra presencial, não vai ter mais, aí vai ser só presencial agora. Nossa, tá bom demais, graças a Deus, pelo menos, né? Finalzinho, né, do ano praticamente, mas antes tarde do que nunca, né? Vamos ver se a gente consegue recuperar alguma coisa, né, professor? Verdade. Então vamos lá, né? O que a ciência fala aí a respeito, né, da formação do universo começa lá com uma grande explosão que eles chamam de Big Bang. Então ali os cientistas vão supor que há cerca de 10 a 20 bilhões de anos, né, aquela matéria que forma ali o universo estava sendo comprimida e aí ocupava um espaço extremamente pequeno. E ocorreu então uma explosão que eles chamaram de Big Bang, né, do inglês Big é grande, Bang explosão, que originou aí o universo, os planetas, as estrelas que a gente tem aí. E os cientistas acreditam, né, que o universo continua até hoje ali na sua expansão e a matéria que tem ali, né, os astros, as estrelas, os planetas, se concentram, né, em determinados grupos que vão originar então as diferentes galáxias. Aqui na figura da direita, ali de cima a gente tem a representação dessa explosão do Big Bang. E na figura da direita, lá embaixo, a formação ali da Via Láctea, né, que é uma galáxia aí que tem nesse universo nosso. E as galáxias são grandes concentrações de corpos celestes. Né? O que são os corpos celestes aí? Podem ser o Sol, os planetas, né, alguns satélites, meteoros, alguns. Tudo que está ali no espaço, né, vai ser chamado então de corpo celeste. E uma dessas galáxias aí que foi formada há 8 bilhões de anos é a Via Láctea, né? Está na figura da direita ali em cima. Essa Via Láctea é formada então por outros corpos celestes, estrelas também, e são conhecidas aí mais de 200 bilhões de estrelas, né, nessa Via Láctea. E uma dessas estrelas é o Sol. Né? Ele foi formado aí há mais de 5 bilhões de anos. Então a gente tem ali na figura da direita, ó, há cerca de 5 bilhões de anos, uma nuvem de gás e poeira cósmica ali vai se tornar cada vez mais densa, e aí a matéria que está ali começa a se agregar numa região central e origina uma estrela que foi denominada aí de Sol. Então. E aí ao redor do Sol vão girar os planetas, né? Tem uma força gravitacional atuando ali que fazem com que esses planetas entrem em órbita ali. Né? Então ao redor do Sol vai girar todos os planetas. E aí esse conjunto formado por esses corpos celestes, o Sol, planetas, alguns satélites também, formam o que a gente conhece hoje em dia como sistema solar. Estima-se aí que os planetas se formaram há 4,6 bilhões de anos, e além dos planetas, outros corpos celestes vão orbitar o Sol também. Tá? Alguns satélites aí que o ser humano lança no espaço, né, para captar algumas imagens, né? A Lua também, os planetas anões. Então, assim, o nosso sistema solar hoje em dia é formado aí, você tem lá o Sol, aí você tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Né? Existem mais planetas, né, que são considerados planetas anões. Só que por uma questão didática, eles não são estudados porque tem mais de 50 planetas anões. Né? Então, se for ficar citando aqui mais de 50 planetas aqui, didaticamente para estudar, fica complicado. Então, eles definiram que só os planetas mesmo de tamanho, os planetas grandes, né, que não são anões, que vão compor esse sistema solar. Tá? Então, na figura da direita ali em cima, está mostrando ali que pela atração gravitacional o Sol manteve essa matéria ali ao seu redor, né, fazendo uma força gravitacional ali, surgiu esse sistema solar.
E aí o sistema solar é formado por 8 planetas que vão estar ali na sua órbita, né, girando em torno desse Sol. Uma das primeiras aí, né, mais aceitas aí da origem da vida, né, por criação especial, né, o criacionismo. Então, aí, anterior às tentativas científicas relacionadas à origem da vida, já era difundida a ideia de criação especial, né, que a vida é fruto da ação consciente ali de um criador. E essa corrente de pensamento é denominada aí de criacionista, né, vai se basear na fé e nos textos bíblicos, principalmente lá no livro da Gênesis. Então, nesse Gênesis vai relatar a origem da vida desse ponto de vista religioso. Né? Tem uma pintura aí muito famosa, que é essa da direita ali em cima, feita lá por Michelangelo, no teto da Capela Sistina, lá no Vaticano, no ano de 1508 a 1512, e representa ali o momento, né, que ele desenhou ali Deus na direita, ele dá alma ao recém-criado Adão na esquerda ali por meio do toque dos seus dedos. Né, e acredita-se que nessa representação ele está envolvendo Eva ali com o braço esquerdo e sua mão tocando ali o que seria o menino Jesus. Né? Esse artista Michelangelo viveu ali de 1475 a 1564, foi um dos grandes escultores aí de um período da história, que não sei se vocês já estudaram aí, chama Renascimento. Né? Então ele era arquiteto, pintor, poeta, e tem várias esculturas famosas, uma delas é essa aí. Aí fez parte dessa época do Renascimento aí da história. Tem aí, né, na época, os cientistas acreditavam lá na geração espontânea, na abiogênese, né? Biogênese, bio é vida, gênese é origem, é uma origem da vida sem ter anteriormente um ser pré-existente. Então, seria aí as primeiras ideias sobre a origem da vida. Começa lá com o filósofo Aristóteles, no ano lá de 384 a 322 anos antes de Cristo. Então, ele acreditava lá que a luz do sol, a matéria em decomposição e o lodo poderiam originar vida. Tá? Uma representação do Aristóteles aí na direita. E para ele, existiam alguns princípios ativos ou forças ali vitais que determinavam o surgimento ali da vida. Então, para ele, por exemplo, o ovo de uma galinha vai originar um filhote, porque nesse ovo ali tem um princípio organizador, que ele não sabia bem como explicar, mas que formava apenas esse tipo de ave. Cada ovo diferente tem um princípio organizador diferente que vai originar uma ave distinta. E aí, nessa época também surgem alguns outros filósofos aí que vão defender essa geração espontânea. Então, o primeiro deles ali, Paracelso, na figura da direita, viveu lá de 1493 a 1541, e na época ele era um famoso médico aí do século XV. Ele relatava que por geração espontânea, né, como se fosse mágica ali, ratos, camundongos, rãs, surgiam de uma mistura então de água, ar, palha e madeira podre. Então, ele acreditava nisso. E aí Van Helmont, alguns anos depois, né, em 1579 a 1644, está representado ali na figura da direita, ó, ele era um médico belga, tá? Ele tinha uma receita então para gerar os organismos aí por geração espontânea. Ele dizia lá que se você deixar uma caixa, né, colocar uma camisa suja ali, trigo, ele falava que em 21 dias vão nascer ali camundongos. Então, nesse caso, o princípio ativo ali que ele acreditava era o suor presente numa camisa suja. Né? Então, havia uma crença ali naquela época de que a vida surgia a partir de água, lixo e sujeira. Né? Uma ideia denominada, então, de abiogênese. Né? A sem biovida, gênese e origem. Né? Então, esses aí eram os intelectuais da época. Né? Óbvio, se você deixar alimento parado, igual trigo ali, numa caixa, é óbvio que vai atrair animais, vai atrair barata, vai atrair camundongos. Mas aí eles diziam que isso aí era uma receita para gerar magicamente os animais aí. Né? Eles acreditavam nisso. Então, uma das coisas que influenciou muito aí, observe nessa figura da direita aí, a gente tem girinos, né, que são as larvas lá dos anfíbios, camuflados na lama, né, às margens de uma lagoa aí, e circulado de branco a gente tem um girino aí. Então, naquela época,
né, eles pensavam o seguinte, né, foi erroneamente interpretado, né, naquela época que os sapos e outros animais eles poderiam surgir do lodo deixado nas margens aí dos rios, né, quando esses rios voltavam no leito normal após uma cheia. Então você tem a enchente, o rio inundou uma determinada área, alagou, depois na hora que essa água vai abaixando, o que sobra ali na margem do rio é o lodo. E aí nesse lodo vai ter essas larvas desses anfíbios aí, que são os gerinos. Então eles acreditavam, quando eles viam isso, eles falavam, pô, a partir do lodo está nascendo uma vida. Né? Eles não sabiam, eles não tinham esse conhecimento, né, que um dos locais preferidos aí de anfíbios para depositar seus ovos são as margens dos rios, né, nesse ambiente mais úmido ali. Porque o ovo do anfíbio não tem casca, né, então eles têm que depositar em ambiente úmido, porque senão esse ovo resseca, né, e o embrião morre. Então, eles preferem ali aquelas margens de rios, né, o lodo, por exemplo, para depositar aí esses ovos. Tá? Então, na realidade, né, o ambiente formado após as cheias dos rios é um ambiente de procriação, né, de diversas espécies de anfíbios que vão colocar seus ovos ali na lama. Hoje a gente consegue explicar isso, mas naquela época lá de Aristóteles, eles não tinham esse tipo de pensamento, né, e nem esse conhecimento sobre os animais. Por isso que eles acreditavam que a partir do lodo surgia, por exemplo, magicamente os animais. Né? E aí você está entendendo? Sim, professor. Beleza. Deixa eu ver se alguém está querendo entrar aqui. Peraí. Então, alguns anos depois, surge a teoria da biogênese, né? Então vai surgir uma vida a partir de uma vida pré-existente, e aí foi no século ali 15, 17, né, que um biólogo italiano chamado Francisco Redi, ele viveu de 1626 a 1697. Ele tentou ali negar as ideias de geração espontânea. Né? Então ele acreditava na biogênese, ou seja, então é possível formar uma vida a partir de uma vida pré-existente. Né? Tem uma escultura dele aí na figura da direita. Então ele pesquisando, né, sobre a origem de larvas de insetos ali que apareciam em carnes que estavam em decomposição, ele tentou provar, né, montou um experimento ali para provar que essas larvas só apareciam se a carne fosse contaminada por ovos aí depositados por insetos, né, que vão pousar nessa carne. Então ele basicamente pegou dois frascos aí, que a gente está vendo nas figuras da direita. No frasco 1, ele colocou pedaços de carne e selou ali, botou uma tampa, né, nesse frasco. Então, como resultado, não vai aparecer larva e nem formar insetos, né, nessa carne. Está querendo entrar. Era Ieda. Sumiu. Oi, Hilda. Tudo bom? Tá sumida? Pegar um carão. Tá me escutando? Tá me escutando aí, Hilda? Oi, boa noite, ô professor. Boa noite, tudo bem? Você sumiu? Tá no Eu Maranhão nem aí? ouvi nada. Vamos lá. Ainda não. Então, né, como resultado aí, não vai aparecer larva nesse primeiro Tá frasco. baixo, mãe. Aumentei até no último, tá baixo. Vou tirar o áudio aqui. Você não tá vendo isso aqui, não, ó. Eu aumentei até no último, no volume. É porque ele tá baixo mesmo. Bota no ouvido. Boa noite, professor. Boa noite, Hilda. Tudo bem? Eu não tô ouvindo nada. Tá Tá muito ouvindo? baixo. Tudo bem com você? Bom demais. Joia. Ah, Daqui a como é pouco que o eu áudio faço? melhora aí. O áudio tá ruim demais. Ei, Porque é problema deixa eu do perguntar. Espera aí. Deve perguntar alguma coisa que eu desativei.
Então, no frasco 2, né, foi colocado aí um pedaço de carne e ele deixou esse frasco aberto, né? Então as moscas vão conseguir entrar ali dentro desse frasco e depositar seus ovos ali, né? Então vai formar a larva. Então, como resultado, vão aparecer larvas que depois se transformam em insetos, né? Então, essas larvas aí são depositadas, por exemplo, pelas moscas, né? Um exemplo aí na goiaba ou na laranja. E aí, depois que esses ovos são depositados ali, vai crescer a larva se alimenta da polpa desse fruto, e aí, quando o fruto cai, é porque já se alimentou, a larva já se alimentou toda aquela polpa do fruto ali que está ali dentro. Então, esse fruto acaba apodrecendo, né, e cai. E aí, foi um dos primeiros experimentos, esse do Francisco Redi, que provou, né, que isso é possível se originar a vida a partir de uma vida pré-existente, né, que não acontece ali como se fosse uma mágica, vai surgir os animais. Alguns anos depois, teve um experimento de John Nida, que é um outro, né, na época aí no século XV, XVI, XVIII, né, já se sabia da existência de micro-organismos, e esse pesquisador chamado Nida, ele fez uma série de experimentos aí com um caldo de carne previamente aquecido, na tentativa de demonstrar a ocorrência da geração espontânea. Então, depois de alguns dias, esse caldo ficava turvo pelo aparecimento de micro-organismos, né? Então, fato que para ele ali indicava a ocorrência da geração espontânea, né? Então, ele ferve lá um caldo de carne, deixa esse caldo aberto, é óbvio que esse caldo vai ser contaminado por micro-organismos ali, e vai crescer, né, fungo, bactéria nesse caldo aí, porque ele não está fechado, né, selado, ele está aberto, então vai contaminar, né? Mas naquela época eles não tinham essa consciência. Anos mais tarde surgiu, então, para derrubar de vez essa ideia de abiogênese, né, de geração espontânea, veio o Louis Pasteur, né? Então, em meados do século XIX, o Pasteur, que é um cientista francês, elaborou ali uma série de experimentos, né, que acabaram de vez com a ideia de geração espontânea, confirmaram a ideia da biogênese. Então, Pasteur preparou um caldo aí contendo água, açúcar e fungos em suspensão e colocou em dois tipos de frasco. Um frasco vai ter um longo pescoço reto, que são aqueles da figura da direita ali em cima, e um outro frasco vai ter longos pescoços recurvados, como se fossem ali pescoços de cisne. A gente está vendo aqui na figura da direita lá embaixo, ó. Então ele botava para ferver esses caldos aí, e esses caldos foram deixados abertos, né, para mostrar que o ar poderia entrar livremente ali. Então, como resultado, somente os frascos com pescoço reto, que são aqueles da figura da direita ali em cima, tinham micro-organismos no interior, né, porque quando o pescoço está reto, permite que o ar entre e os micro-organismos entrem também e contaminem esse caldo. Mas quando você faz o pescoço de cisne ali, né, acaba que esse caldo fica estéril, mesmo que ele está aberto, o ar passa, mas os micro-organismos ficam depositados naquelas curvas ali do pescoço de cisne e não contaminam ali os caldos. E aí, para ele tirar uma prova disso, ele foi lá e quebrou esse pescoço de cisne e deixou um cano reto ali para ver se ia contaminar. E alguns dias depois, esse caldo foi contaminado. Então ele mostrou, né, que os micro-organismos, né, não surgem como se fosse mágica. A vida só existe a partir de uma vida pré-existente. Então, ele provou aí com esse experimento. Tá? Aqui a gente tem o Instituto Pasteur, lá em Paris, nessa figura da esquerda aí. E na figura da direita, esses frascos originais aí contendo esses caldos nutritivos que ele fez, que até hoje continuam estéreis, né? Mais de 200 anos depois, esses caldos aí continuam estéreis sem contaminação nenhuma. E vai ficar aí para a eternidade. Se esse pescoço de cisne não for quebrado, esse caldo vai continuar ali sem contaminação nenhuma, né? Porque só o ar que passa, né? O micro-organismo fica depositado nessa curvinha. Ô, o áudio está tão baixo, o que é que Pescoço eu de faço? cisne. Depois você põe para mim, por favor, professor. No... Não é o celular aí não, Hilda? Que tá saindo baixo? Tá muito baixo, estou ouvindo nada.
É porque nunca mais eu assisti online e me disseram. Aí desde de tarde que eu tô olhando, entendeu? Aí me disseram Ah, ontem, assisti a aula do Tatá. Me disseram que ontem foi a última aula online. Por isso é, que eu não peguei. essa semana tá sendo a última. E aí vai voltar a aula Eu presencial sei. agora. Tá escutando aí? Meu irmão, não tô falando isso, meu amor. Tchau. Tá, tá aí Não, vibrando, né? Alguém tá tentando te ligar aí no eu celular. não sei o que que essa Raema quer. Pera aí. Não dá pra escutar nada, não. Vamos lá. E aí teve uma outra hipótese de um russo, lá em 1938, que é o Oparin. Ele publicou uma hipótese de que inicialmente, né, a atmosfera da Terra seria formada por uma mistura de gases, né? Então tinha metano, amônio, hidrogênio e muito vapor de água. Então, como está representado aí nessa figura da direita, e ela era continuamente atingida ali por descargas elétricas, né, raios, trovões ali, e por raios ultravioletas do Sol. Então teria havido a quebra de algumas dessas moléculas ali, de metano, amônio, hidrogênio, e a produção de determinados compostos orgânicos. Então, devido aos violentos temporais que ocorriam aí na Terra nessa época, muitos milhões de anos atrás, esses compostos aí foram carreados, né, levados aí para os oceanos primitivos da época, e aí teria surgido as primeiras formas de vida. Então, nesses oceanos primitivos formou-se um caldo ali de substâncias orgânicas, né, como se fosse uma sopa, e constituiu o ponto de partida ali para a origem da vida. À medida que as primeiras moléculas orgânicas elas se formaram, reuniram-se em conjuntos maiores e evoluíram então de complexidade, até formarem ali algumas vesículas, né, estruturas redondas separadas do ambiente, que tinham membranas ali, lembrando aquelas primeiras células procarióticas lá de bactérias, e esse Oparin resolveu chamar essas vesículas aí de protobionte. Então, para ele, há milhões de anos atrás, né, a atmosfera da Terra ainda não tinha oxigênio, então você tinha lá gás metano, amônio, hidrogênio, tinha descargas elétricas ali, né, tinha raios ultravioletas, então quebrou essas moléculas ali de metano, hidrogênio, jogou isso para a água dos oceanos primitivos, e ali esses compostos foram se agrupando e formando, então, o que seriam as primeiras células. Ela não é célula, mas o que daria origem, por exemplo, né, as primeiras formas de vida ali daquela época. E aí, em 1950, dois pesquisadores aí da Universidade de Chicago, o Stanley Miller e o Harold Urey, são esses dois aí da figura da direita lá em cima, eles desenvolveram um aparelho ali que simulou essas condições da Terra primitiva, propostas lá por Oparin. E com sucesso eles obtiveram resultados que confirmaram essa hipótese de Oparin. Então, era possível sim formar alguns compostos orgânicos a partir de amônio, hidrogênio, metano, quando você jogava descarga elétrica neles ali. E eles obtiveram alguns aminoácidos ali compostos que contêm carbono na sua estrutura. Então, essas protobiontes de Oparin, que são aquelas como suas células primitivas, receberam diversos nomes, dependendo do conteúdo que tinha ali no seu interior. Então, alguns chamaram de microsferas, outros de protocélulas, outros de lipossomos, como tem gordura ali, e até mesmo coacervados, tá? Que são aquelas estruturas ali, né? Basicamente ali a água envolvendo ali os compostos orgânicos, tá? Então, esse experimento ferveu ali a água, né? Tinha um tubo que jogava descarga elétrica ali nesses gases, amônio, hidrogênio, metano. Esses gases condensavam e escorriam ali esse caldo, né, que tinha ali alguns aminoácidos. E a Mostrou que era impotência possível. de Oparin. Peraí, deixa eu fechar o microfone aqui. O áudio está muito baixo, gente. Peraí.
E aí, né, formou, então, eles provaram que era possível formar alguns compostos aí contendo carbono. Então, esses protobiontos de Oparin, né, como eu falei, recebeu diversos nomes, e esses coacervados aí, são estruturas que têm uma membrana dupla, similar à membrana plasmática, né, que forma Lembrando a essas células. plasmática. Tinha duas camadas de lipídio, assim como as membranas plasmáticas têm. Então, semelhante ali às membranas que a gente tem nas nossas células, né? Então, Aqui, mostrou ali que era um ponto de partida para a formação coar, das células, né, dos seres coar, vivos. Então, certo, esses coacervatos, eles não são nem levar, precursores de células, nem células propriamente ditas, simplesmente eles não, indicam que tinha essa possibilidade, né, atrás, de formação nas condições da Terra primitiva, de sistemas ali que ficam separados do meio ambiente, com ele conseguem Professor, trocar algumas substâncias. professor, Oi, pede a Hilda para fechar o microfone dela. Tá dando microfonia, não tô ouvindo o senhor mais, não. ah, tá, peraí. também Deixa eu desativar o som dela aqui, porque não fica interferindo. Então, uma primeira hipótese que teve foi uma hipótese heterotrófica para a origem da vida. Então, tendo conhecimento aí dessas formas primitivas de vida, que são esses coacervados, os cientistas sugerem, né, que os primeiros organismos celulares vivos da Terra teriam sido procariontes, que é similares às bactérias, né? A célula não tem uma membrana plasmática delimitando ali, envolvendo o material genético, fica tudo espalhado ali no citoplasma, semelhante às bactérias que a gente conhece atualmente. E aí, a abundância, né, de alimento orgânico que tinha naqueles mares primitivos de antigamente favorecia eles pensarem que o hábito consumidor de alimento era mais fácil de se estabelecer. Então, os primeiros organismos procariontes eram heterótrofos, né? Tinham que ir em busca do próprio alimento, não conseguiam fazer aí a fotossíntese, né? Então, a ausência de oxigênio nessa época leva a crer também que essas formas primitivas de vida faziam uma fermentação, então vai quebrar essas moléculas orgânicas ali, sem a participação de oxigênio. E aí, à medida que essa vida dava certo, né, esses primeiros seres heterótrofos, eles começam a se multiplicar, o consumo de alimento começa a aumentar, né, a um ritmo maior do que a formação de alimento, e aí quem comia sobrevivia e reproduzia, né, e originava mais descendentes. E provavelmente devido a uma mutação que teve aí no material genético desses seres primitivos, surgiu ali os seres autótrofos, né? Aqueles seres que vão produzir o próprio alimento, que vão fazer a fotossíntese. E aí foi nessa época que começou a oxigenação ali da Terra. Tá? Esses seres mais primitivos autótrofos aí são os estromatólitos. A gente está vendo ali na figura da direita, a seta está indicando, como se fossem algas, tá? Bem antigas. Eles foram descobertos aí na Austrália, nessas formações marinhas que tinham microfósseis, e a idade aproximada é de 3,6 bilhões de anos. Tá? Detectou-se ali a presença de moléculas de uma clorofila primitiva. A clorofila é como se fosse uma antena, né, que vai captar a luz solar e permitir que ocorra o processo ali da fotossíntese. Então, esses microfósseis parecem com as atuais cianobactérias, né, da época. Falei algo meio errado, essas são as cianobactérias, parecem com as cianobactérias, são bactérias capazes de fazer, então, o processo, né, da fotossíntese, produzir oxigênio. E aí, se você for resumir a história da Terra, né, esses 4,6 bilhões de anos em um único dia, a gente tem lá que à meia-noite ocorre, por exemplo, o Big Bang lá, com a formação do planeta Terra. 5 horas da manhã surgem os organismos procariontes. 2 horas da tarde surge a oxigenação, né, o oxigênio que a gente respira, né, os seres autótrofos surgem e oxigenam essa terra. Às 4 horas da tarde vai surgir esses organismos eucariontes. Às 8 horas da noite surgem os organismos multicelulares, aqueles que vão ter mais de uma célula.
somente nos últimos 30 segundos desse dia que vai surgir o homem. Então, dá para ver que a história do homem na Terra é bem pequena quando você se compara aí com bactérias e com outros organismos aí. O homem só foi formado nos últimos 30 segundos aí desse dia. Se você fosse comprimir a história inteira da Terra em um único dia. Só responder aqui que a Gislaine está mandando mensagem aqui. E aí a gente entra então nas evidências da evolução. Na antiguidade ali, você tinha os filósofos gregos que defendiam que as espécies eram fixas e imutáveis, e as espécies já existiam desde a origem do planeta. Eles pensavam que a extinção de algumas espécies ocorria devido a alguma catástrofe, por exemplo. Então, para eles, os organismos eram distribuídos, segundo uma escala do mais simples para o mais complexo, o que Aristóteles pensava. E aí, a partir do século XIX, uma série de pensadores veio aí para substituir, com o pensamento de substituição gradual das espécies por outras, por meio de adaptações a ambientes em contínuo processo de mudança. Então, são os transformistas, tá? Então, para eles, eles acreditavam que a adaptação é conseguida por meio de mudanças, Então, à medida que o ambiente Guardar vai mudando, espécie. esses indivíduos vão mudando também. Espécie. E aí, nesse processo, os animais adaptados vão sobreviver. E essas ideias originaram, então, o evolucionismo. Vou só desligar aqui. Espécie. Eu acho que entrou mais gente aí. Vamos lá. Então, esse evolucionismo, essa evolução biológica é basicamente a adaptação das espécies a meios em contínua mudança. E existe algumas evidências aí, para esse evolucionismo. Tá? Boa noite, professor. Boa noite, Islane. Tudo bem? Tô joia. Comecei mais cedo aqui porque os professores estão querendo dar aula, né? Foram lá para Conexão Escola. Que Conexão Escola Acho que ninguém tem acesso aqui no negócio. É difícil demais. Aí você está dando o quê? Aqui é a matéria de evolução, tá? Então eu vou deixar a aula gravada depois, eu mando o link lá, você assiste o começo dela. A gente está mais ou menos no meio aqui. Então, a gente está falando aqui de algumas evidências aqui da evolução. Então, vou começar falando agora, do mecanismo de atuação da evolução biológica. E aí foi melhor esclarecida essa questão da evolução das espécies a partir das ideias, de dois pesquisadores, o francês Lamarck e o inglês Charles Darwin. Então, as evidências que eles acreditavam ali, para explicar seus pensamentos, que eles usavam para embasar, são os fósseis. A gente vai ver os fósseis, semelhança embriológica e anatômica das diferentes espécies, existência de órgãos vestigiais, que a gente vai falar também, e evidências bioquímicas. Todas elas vão mostrar um grau de parentesco ali entre as espécies. Tá? Então, os fósseis, a gente está vendo aí na figura da direita, são basicamente restos ou vestígios de seres vivos, de épocas passadas, que ainda estão preservados. Então, a gente tem aqui, na figura da direita, a gente tem um inseto ali conservado em âmbar, que é uma resina produzida ali por algumas árvores, como se ele tivesse congelado ali naquela resina, ficou fossilizado ali. Uma impressão de uma folha, numa rocha. Então, imagina que duas rochas espremeram lá uma folha, ao longo de milhões de anos decompôs aquela folha ali, e minerais começaram a ocupar aquele espaço que a folha estava ocupando. Então, o que forma, o que fica ali é uma impressão, como se fosse um xerox ali, aquela folha, naquela sombra da folha na pedra. Então,
Esses fósseis podem ser ossos, dentes, conchas, impressões, como é o caso aqui da folha, pegadas, tá? Então, a maioria dos fósseis são encontrados por paleontólogos. Paleontologia é o ramo da biologia que vai estudar esses fósseis, né? Vai estudar esses organismos passados aí. E esses paleontólogos, né, a maioria dos fósseis encontrados por esses paleontólogos não são os restos dos animais, tá? Os animais já decomporam. O que a gente tem ali, nem animal nem vegetal, são só os moldes ou as impressões, tá, que vão ser deixadas ali no ambiente. Então, quando é no caso de uma folha, a gente não tem a celulose ali, a gente tem minerais que ocuparam, né, o espaço que essa folha estava ocupando. Quando você tem a impressão desse fóssil aí, desse dinossauro que voava aí, esse Archaeopteryx, que é a primeira figura aí, é basicamente o animal, né, a rocha caiu em cima dele, espremeu ele ali e matou o animal. Ao longo, né, de milhões de anos, os minerais dessa rocha vão ocupando o espaço que esse animal estava, e aí fica essa impressão do animal aí na rocha, como a gente está vendo. Tá? Isso forma o quê? O fóssil, né? É um molde, vai ser preenchido aí por minerais. Tá? Então, esses fósseis, né, quando eles são achados, mostram um pouco alguns organismos que existiam no passado, né, dá para comparar com os que existiam hoje, tá? E aí eles vão estabelecendo essa questão aí da evolução, né, vendo quais organismos são parecidos com quais são diferentes, o que mudou, o que tinha antes que não tem mais, por aí vai. Então aqui a gente tem lá um exemplo de um inseto fossilizado em âmbar, né, que é uma resina vegetal, fóssil, tá? E na figura da direita uma carcaça fossilizada ali de um mamute, tá? Foi encontrado lá na Sibéria em 2007. Olha lá que interessante o filhote do mamute. A idade desse mamute foi estimada em cerca de 10 mil anos, né? Seu ótimo estado de preservação, obviamente, se deve, né? Estava lá na Sibéria, né? Lá no meio do gelo lá. É óbvio que o bicho vai estar congelado lá, né? Então, Que bonitinho, professor. ué, como se fosse o filhote, né, de um pequeno elefante, só que tipo assim, se você pensar só o dente, né, que o mamute tinha, o adulto tinha aqueles dentões, tipo um dentão que saía para fora assim da boca. Só aquele dente dele ali já tem o tamanho de um elefante normal, adulto, né? Então, mamute eram indivíduos gigantes, enormes, né? E esse era um filhote, uma carcaça que foi achada em 2007. Interessante demais, né? Vamos lá. Então, é um fóssil também, né? E esse está preservado mesmo lá. Outra evidência que a gente tem são as anatômicas e embriológicas. Então, quando você compara os ossos de alguns animais aí, você percebe uma semelhança estrutural, né? Que vai revelar o quê? Uma origem provavelmente comum, né? Você pega lá o gato e o golfinho, o morcego e o homem. Todos eles têm o mesmo tipo de osso lá, ó. Então, quando a gente pega de vermelho lá o húmero, né, no gato, no golfinho, no morcego, no homem, são todos o mesmo tipo de osso, né? Tem rádio, tem una, que está em amarelo aí, também. Tem de azul metacarpo e as falanges, todos esses indivíduos, né? Gato, golfinho, morcego, homem, todos os mamíferos aí, né? Então, isso mostra essa evidência, né? Esse grau de parentesco, digamos assim, que esses indivíduos têm, né? Quando você pega lá os embriões, ó, olha lá, desde o peixe, tem peixe, anfíbio, réptil, ave e o homem. Na hora que a gente pega a primeira aqui, as primeiras figuras mais da esquerda, você pode ver que tem uma semelhança dos embriões muito grande, né? Um é muito parecido com o outro. À medida, obviamente, que você vai caminhando ali para os embriões na direita, né, que eles vão evoluindo, né, nos estágios finais ali, eles vão se diferenciar, né? No peixe você tem as nadadeiras lá, nos anfíbios tem mostrando uma brânquia externa ali, no réptil, formação ali provavelmente na tartaruga, tem uma concha, a ave a cabeça já fica maior, um olhão grandão, né? Então o homem ali, a criança, né, ó, bem distinta ali dos outros
embriões, mas na hora que você pega lá nos primeiros estágios, né, iniciais, 1 mês, 2 meses, 3 meses ali, é muito semelhante, né, os embriões ali. Não tem tanta diferença. Então, isso tudo mostra, né, uma evidência ali embriológica, né, anatômica, que do ancestral provavelmente comum. Né? E ao longo do tempo foi diferenciando aí nas diferentes espécies. Tá? Estruturas, né, que são órgãos que a gente chama de vestigiais. Né? São estruturas desprovidas de função, mas que em alguns grupos de animais funcionavam, mas hoje em dia não funciona mais. Né? Você pensa lá no coelho, lá, ó, tem aquele seco ali, né? Então você pega lá o intestino do bicho, você tem um seco ali, que é como se fosse o nosso apêndice ali. Na hora que você pega nos bois, esse seco é importante para ocorrer a fermentação ali daquele capim. Tem bactérias ali, fazem a fermentação, né, desse alimento que o boi ingeriu. Mas quando você pega o coelho, ou quando a gente pega o ser humano, são órgãos só vestigiais. A gente não vai comer capim, a bactéria vai fermentar o capim para a gente. A gente não precisa mais disso. Então são órgãos que não têm mais função, mas que no passado tinham. Né? Precisaria até hoje, né? Você pega no boi lá, esse seco aí, vai ter bactérias que vão fermentar aí esse alimento. Né? Então, se tem alguns órgãos que são chamados de vestigiais, que são desprovidos de função, e eles estão aí mais para mostrar que no passado, provavelmente, o ancestral desse animal utilizava isso aí para alguma coisa. Né? Hoje em dia não usa mais, mas utilizava. É igual a questão do dente ciso. Né? Tem crianças hoje em dia que nascem sem o siso, né? Mas muitos adultos, né, hoje em dia tem até que tirar, né, porque atrapalha. Então, assim, você pega lá os ancestrais, lá os homens das cavernas, lá provavelmente utilizavam, né, esse dente, mas hoje em dia não precisa mais, né, de utilizar. Então, isso tudo mostra aí a questão da evolução, né? O dente ciso é uma estrutura vestigial, a gente vai usar muito esse dente, né? Tanto que tira e você não tem prejuízo nenhum, né, de mastigar. Por último, evidências bioquímicas, né? Quando você pega lá uma proteína chamada citocromo C, é uma molécula que vai estar presente na mitocôndria, né? Que a mitocôndria é aquela organela que vai produzir energia para a célula. E aí a análise da sequência de alguns aminoácidos, né, que vão formar essa proteína, revela que um grau de parentesco ali entre o homem, por exemplo, e um macaco. A diferença reside apenas em um aminoácido, nessa molécula de citocromo C. Quando você pega ali entre um homem e o peixe, aí você já tem uma diferença maior, vai subir ali para 20 aminoácidos. Mas são todas evidências que mostram que tem um certo grau de parentesco, né, entre os indivíduos, entre o homem, e isso funciona para todos os animais ali, né? Então, esses cientistas que a gente vai falar agora, por exemplo, o Lamarck e o Darwin, eles acreditavam aí utilizavam essas evidências aí para dar base na teoria deles. Né? Então, um dos primeiros adeptos desse transformismo foi o francês Jean-Baptiste Lamarck. Então, para ele, uma grande mudança no ambiente provocaria a necessidade da espécie se modificar. Então, ele postulou lá a lei do uso e desuso. Então, para ele, quanto mais um animal utiliza determinado órgão, mais ele vai se hipertrofiar, né? Vai crescer. O contrário também vale, né? O não uso levaria o órgão a atrofiar. Tá? Ele acreditava nisso. Então, ele acreditava que uma girafa vai ter o pescoço longo porque ela tem que comer aquelas folhinhas que estão lá em cima na árvore. Tanto ela esticar isso aí, ao longo dos anos vai nascer as girafas lá com os pescoços mais longos. Ele acreditava nisso. Tinha uma outra lei que ele colocou lá, a herança dos caracteres adquiridos. Então, qualquer característica que era benéfica, né, seria adquirida na vida de um ser vivo, vai ser transmitida para os seus descendentes. Então, imagina que uma pessoa entra na academia, malha, fica fortão lá. Ele acreditava que se essa pessoa tivesse um filho, o filho já ia nascer também, todo forte lá. Não é verdade. Então, essa lei do uso e desuso é válida apenas para musculatura, né? Você pega na nossa musculatura, né, esses atletas profissionais, né, por meio do treino físico, eles conseguem sim crescer os músculos do corpo. Mas esse músculo que cresceu do corpo não vai ser transmitido
para os filhos dele, por exemplo. Então, já a atrofia muscular pode ser observada também em pessoas portadoras de deficiência física, né, quando você impede, né, de movimentar alguma parte do corpo, né, e exercitar, o corpo vai tendendo a ficar flácido ali, né, a musculatura vai ficando fraca, tá? E aí a lei da herança, né, desses caracteres adquiridos não é válida também, né? Eventos que alteram características no corpo, que a gente chama de características somáticas, né, não são transmitidos para gerações seguintes. Então, se você for na academia, malhar e ficar fortão, você não vai transmitir isso aí para o seu filho, não. Ele não vai nascer forte, não. Tá? Então, um exemplo aí é a hipertrofia dos atletas, né? Não vão passar para os seus descendentes. E, por fim, você tem lá o pai da evolução, né? O Charles Darwin. Então, assim, as ideias de Lamarck, elas não estão certas, tá? Nem essa lei do uso e desuso, a girafa não tem um pescoço longo porque ela tenta comer as folhas lá em cima. Não é isso, e a lei da herança dos caracteres adquiridos também não é válida. Tá? Aí Charles Darwin vem, né? Então, se para o Lamarck o meio atua induzindo a modificação dos seres vivos, já para Charles Darwin o meio ambiente vai atuar selecionando quais espécies estão mais aptas ou não a sobreviver. Então, quando a gente pensa na questão da girafa, né, Darwin pensava lá que se você tem folhas muito lá no alto, né, se você tem numa população de girafas as que têm um pescoço um pouco mais baixo, as que têm um pescoço mais alto, quem que vai conseguir se alimentar se as folhas estão lá no alto? As que têm um pescoço mais longo. Né? E aí são essas que vão se alimentar, vão continuar vivas, vão continuar reproduzindo e gerando descendentes. Eles vão ter o quê? Pescoço longo. Aquelas que tinham um pescoço mais baixo não vão conseguir se alimentar, vão acabar morrendo, então não vai perpetuar a espécie. Né? Se elas vão morrer, elas não vão conseguir reproduzir. Né? E é esse gene que determina um pescoço curto não vai ser passado para a geração seguinte. Né? Então, um outro exemplo aí é o que aconteceu lá na Inglaterra, na Revolução Industrial. Então, antigamente, lá na Inglaterra, as árvores tinham o tronco, né, branco, né, e aí tinha muitas essas mariposas brancas aí, tinha de monte, de montão lá, nessas árvores. Por quê? Se o tronco é branco e você tem uma mariposa branca, é mais difícil do predador conseguir enxergar uma mariposa branca num tronco que está todo branco. Só que a partir do momento que começou lá as chaminés a emitirem aquela queima do carvão ali, né, aquela poluição que a gente tem hoje em dia também, o que aconteceu com essas mariposas? Elas estavam brancas, começaram a ficar pretas, cobertas de poeira. Né? E aí, dentro, na população também, você tinha aquelas mariposas, além das brancas, você tinha aquelas mariposas que já eram pretas. E aí, o que aconteceu? Se você pega o galho da árvore naquela época, ele era branco, mas à medida que você começa a jogar poluição lá, esse galho vai ficando sujo de, digamos, fuligem ali daquela queima do carvão, daquela poeira. E aí o galho que era branco, o tronco que era branco, começou a ficar preto. E aí, quem que vai sobreviver agora mais fácil? Olha só, o meio atuando, selecionando quem que vai sobreviver e quem que não vai sobreviver. Você tem um galho que está todo preto, um tronco que está todo preto de poluição. Vai se destacar muito mais uma mariposa branca ali do que uma mariposa preta. A mariposa preta vai estar camuflada ali. Um predador, uma ave, por exemplo, vai passar despercebido praticamente a mariposa preta. Agora, aquela mariposa que é branca num tronco preto vai destacar, né? E aí, houve um declínio muito grande a partir da Revolução Industrial das mariposas brancas lá na Inglaterra. E aí começou a aumentar a população de mariposas pretas. É óbvio, né? Se a mariposa branca está morrendo, vai sobreviver só quem? As mariposas pretas. E aí elas vão continuar reproduzindo e vai aumentar a população de mariposas pretas. Então, a partir da Revolução Industrial, teve essa mudança aí, né? Tinha mariposas brancas, aí começou a ter mais agora mariposas pretas. Tá? Então, deu para entender aí um pouco dessa questão do pensamento do Charles Darwin? Hein? Deu sim, professor. Charles Darwin era um cara muito... tinha dinheiro, né? Ele era médico lá. Naquela época o povo fazia de tudo, né? Era médico, era dentista,
era pintor, era escultor. Naquela época o cara fazia de tudo, né? Então, o Charles Darwin, ele vinha de família rica. Então, olha aí esse mapa aí do nosso planeta. Como ele tinha um navio só dele, e aí ele saiu, ficou 2 anos viajando aí pelo mundo e observando as espécies, né? Então, saiu lá da Inglaterra, atravessou ali o Oceano Atlântico, chegou aqui no Brasil, né? Ficou um tempo aqui observando as aves aqui no Brasil e outros animais, descobriu algumas espécies novas também, entrou no navio de novo, desceu lá, né, para a América do Sul, contornou, chegou no Oceano Pacífico, parou ali no Chile, parou em outras regiões ali dos Andes, continuou, depois foi para uma ilha chamada de Galápagos, fez um estudo lá sobre as aves, né, o bico das aves, o tipo de alimentação. Depois cruzou lá o Pacífico, né, no navio, e chegou lá na Austrália. Ficou um tempo lá na Austrália, depois foi ali perto de Madagascar, ali, né, perto da África, retornou de novo ali, foi para o Nordeste, dessa vez do Brasil, e voltou para a Inglaterra, né? E aí, depois dessa viagem que ele fez, ele resolveu escrever o livro dele, né, A Origem das Espécies. Naquela época ele não tinha um conhecimento da genética ainda, mas pelo livro dá para ver que ele desconfiava de alguma coisa lá que induzia, né, a mudança nesses seres vivos, né? Então esse livro A Origem das Espécies é bastante famoso aí na questão da biologia, né? E quem tiver interesse tem ele na internet aí disponível aí, o PDF aí. É interessante esse livro. E junto com ele teve um outro camarada chamado Wallace, né, que tinha um navio também, né, que ele ficou lá 1 ano e pouco coletando várias, porque o que acontecia? Esses caras saíam de navio, coletavam as espécies tudo lá, né, empalhava aquele trem tudo lá, botava no navio e levava lá para a Inglaterra, igual o Charles Darwin, quando chegou com o navio dele na Inglaterra, cheio de bicho, desde ave, peixe, mamífero, réptil, tudo estava no navio lá, que ele coletou. E o Wallace tinha feito isso também, né, que ele estava com um pensamento similar ali com ao de Charles Darwin, né? Tanto que eles escreveram a teoria da evolução juntos. Só que o navio dele pegou fogo lá, naufragou, perdeu as espécies, tudo que tinha coletado, mais de 1 ano lá, e deu zebra lá. Ele era azarado lá e perdeu tudo que tinha. Aí a fama ficou mais com Charles Darwin, assim. Mas quem tiver oportunidade aí, joga lá no Google lá, A Origem das Espécies, começa a ler um pouquinho lá, é interessante o livro, assim, legalzinho. Então, isso aí, essa matéria de hoje foi da evolução, tá? Trouxe um pouco do pensamento, né, lá do Aristóteles, depois passando por alguns experimentos ali, chegando até nessa questão da evolução lá do Charles Darwin, tá? Isso é basicamente a teoria da evolução aí, que é muito difundida aí na biologia, tá? Essa aula aqui foi nossa última aula online, então, foi autorizada aí a volta das aulas presenciais, né? Então agora essa questão do ensino híbrido acabou, né? No estado lá vai ter só aula presencial mesmo, aula online não vai ter mais. Então, eu vou disponibilizar A depois. partir de semana que vem, né, professor, que volta às aulas? A partir de semana que vem. Aí vai ser só na escola mesmo. Então, guardo vocês lá na escola, tá? E a gente vai continuar com aquela matéria que a gente estava vendo lá dos vermes, beleza? Aí depois eu posto o link lá para vocês, na hora que Aqueles vermes, ai meu estiver lá Deus. no YouTube. Os vermes da Lagoa da Pampulha lá. Então, beleza então, pessoal. Até a próxima aula aí. Até semana. Quer dizer, esse sábado eu tenho que ir lá na escola, é sábado letivo. Eu não sei se vocês têm que ir também. Beleza, professor? Alô? Ô, Hilda. Falou, Hilda. Até Ô, mais. eu estava Agora, ouvindo só no ouvido, mas deu para me pegar um pouco. Mas, senhor, beleza, Hilda. Agora, você coloca aí, por favor, viu? não, eu vou Eu estava colocar, pode escutando, deixar. tá bom? Beleza. Obrigado. Combinado. Tchau, Tudo de bom, tchau. viu? Você Tudo que também. passar lá, você põe no grupo para mim, por favor. Com certeza. Eu vou tirando as fotos lá e vou botando.
Igual tô Tá fazendo. jóia, obrigada. Beleza? Tchau, tchau. Beleza. Rapaz. Professor, Oi, você vai de manhã lá na escola? como é que é? Você vai sábado?